pelo nome de cada um de nós que estamos aqui. E hoje nós somos agraciados porque fazemos parte do exército da Virgem Maria, né? Essa generala forte. E nós sabemos que todo o Antigo Testamento, ele é uma prefiguração, né, da vida de Jesus e também da vida de Maria. Os homens do Antigo Testamento, eles são a prefiguração de Jesus. E aquelas mulheres fortes, né, mulheres de Deus, mulheres escolhidas por Deus, elas refletem a imagem de Maria, a nova Eva, né, a mulher que trouxe a salvação para nós. Então, baseado nessa prefiguração, vamos falar um pouco hoje sobre a mais marcante, que é a de Rebeca e Jacó, né? Nós sabemos muito bem dessa história de Rebeca, né? Que tinha os dois filhos, Esaú e Jacó. E que o pai dos meninos, né, o Isaac. Nós sabemos que o Isaac vem de uma hierarquia patriarcal, que é Abraão, Isaac e Jacó. Essa hierarquia, ela chama-se patriarcal por causa da bênção, a bênção de Deus, que vem perpetuando de geração em geração. E a mesma coisa aconteceu, né, com a família do Isaac. O Isaac já estava velho, né? Isaac, filho de Abraão. O único filho de Abraão, né? Vocês estão lembrados daquela história que Abraão ia fazer o sacrifício, né, com o Isaac? Pois muito bem. Pois o Isaac casou com a Rebeca e teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito dele, então a bênção tinha que recair sobre o Esaú. Mas, como toda mãe enxerga longe, toda mãe, ela conhece seus filhos, assim como Nossa Senhora também, né? Conhece cada um de nós. Então, Rebeca, ela enxergava longe. Ela via qual era o filho que precisava receber essa bênção. Ela via qual era o filho que ia ter mais responsabilidade de cuidar de uma família, de cuidar de uma tribo, de uma comunidade. E ela se esmerou para que essa primogenitura ficasse com o Jacó, o mais novo. E ela lembrou de umas palavras, né, que o Esaú falou. Por isso que é importante nós não falarmos coisas que não devemos. Por exemplo, palavras que não são benditas. Por isso que uma mãe não deve falar palavras, né, que não sejam de bênção, que não sejam de elevação para o seu filho. No caso, o Esaú, ele trocou a primogenitura dele por causa de um prato de lentilhas. Ele era um caçador, ele vivia fora de casa, ele morava mais na selva, nas matas. E quando ele chegava com muita fome. Ele chegava com aquela caça e com muita fome. E um dia ele chegou em casa e o Jacó estava com uma refeição saborosíssima, um prato de lentilhas muito bem preparado pela sua mãe Rebeca. E ele, com muita fome, ele disse: me dê esse prato de comida. E o Jacó aproveitou e disse: eu troco pela sua primogenitura. E ele disse: tá feito, me dê o prato. Ele achava que ali era uma brincadeira de irmãos. Ele nunca pensou que ia ter uma consequência mais séria. E foi o que aconteceu. Rebeca, né, a mãe deles, lembrou-se que tinha acontecido esse episódio, e quando Isaac a chamou para dizer que estava na hora dele dar a bênção para o seu primogênito, ela chamou o mais novo e disse: meu filho, você vá, casse 2 cabritos, de preferência bem peludos, traga para mim, que eu vou preparar um prato saborosíssimo para o seu pai. E logo após essa bênção, logo após essa comida, que ele provar essa comida, ele vai lhe dar a bênção. Eu vou tirar a pele desses 2 cabritos e vou envolver você
com essas peles. Porque quando ele tocar você, ele vai tocar achando que é o Esaú, mas na realidade vai ser você. Quando ele tocar a sua pele, ele vai tocar a pele dos cabritos. E assim foi feito, né? Então eu vou ler aqui como foi a bênção, como foi essa bênção, né? Tão importante, porque depois que o pai abençoava aquele primogênito, toda a herança patriarcal passava para aquele rapaz. E ele passava a mandar na família, a tomar de conta da comunidade, a toda a responsabilidade, ele passava a ser o chefe, né? O chefe da tribo. Então veja bem como é a bênção, como foi a bênção. Depois que o Isaac terminou de comer e beijar Jacó, ao sentir o ardor de suas roupas perfumadas, porque o Jacó vestiu até as roupas do Esaú, viu? Abençoou e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabelecendo assim o Senhor de todos os irmãos da tribo e da comunidade. E concluiu a bênção com as seguintes palavras: seja bendito, seja maldito aquele que o amaldiçoar, e repleto de bênçãos aquele que o abençoar. Então, é por isso que uma bênção é muito importante. É por isso que uma mãe deve sempre abençoar os seus filhos, dizer palavras boas com os seus filhos, dizer palavras que vão construir a vida dos seus filhos. Nunca dizer palavras de maldição, porque a palavra de uma mãe, a palavra de um pai tem um poder muito grande, né? Porque é uma bênção, é a postura de autoridade. Então, a gente tem que ter esse esmero, esse cuidado muito grande. E quando ele acabou de dar essa bênção, o Esaú chegou e ficou indignado. Ele ficou impressionado como é que a mãe e o irmão fizeram isso, né? Mas, às vezes, quando a gente não entende muitas coisas, a gente diz, meu Deus, como é que essa mulher teve coragem de fazer isso? Ela mentiu. Mas a gente tem que ver pelo outro ângulo. A gente tem que ver que ela, como mãe, conhecendo os filhos, enxergando longe, ela viu qual era o que era melhor para receber a bênção. Porque até então, o Esaú, ele não parava em casa. Ele morava mais na selva. Ele vivia caçando, né? E o que significa esse parar em casa, esse viver em casa? Quando fala aqui, ele não parava em casa, é porque ele não ligava para o interior dele, para a espiritualidade, para a família. Ele pensava mesmo só no exterior. Ele fazia só o que ele tinha vontade. Ele não era submisso a ninguém. Era o contrário do Jacó, né? Vamos conhecer aqui nossos personagens. Por exemplo, o Esaú era mais velho, de corpo forte, vigoroso, tinha destreza no arco e na flecha. Conseguia pegar muitos animais. Ele praticava muito a caça e quase nunca parava em casa. Quase nunca tinha o olhar da sua mãe. Quase nunca era submisso à sua mãe. Não se esforçava para agradar a sua mãe. Ele era voraz e dava muita importância à sua boca. Tanto é que ele trocou, né? Trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele agia por impulso. Ele não pensava. Agora vamos ver. Pessoas assim confiam na própria força, nas próprias habilidades, aptidões. Só confia na sua força, na sua destreza. E nunca preocupa-se com o seu interior. Agora vamos ver aqui o Jacó, né? Como era o Jacó?
Deixa eu procurar bem aqui. Aqui é a pessoa do Esaú. Pronto, Jacó. O Jacó, ele era o mais novo, de constituição física mais frágil, sereno, terno, costumava permanecer em casa para receber as boas graças da sua mãe, que amava acima de tudo. Não saía de casa por vontade própria, mas quando a sua mãe pedia, confiava plenamente na sua mãe. Dedicava-se à sua mãe, dedicava-se à casa, vivia em casa. Olha a diferença dos irmãos, né? Se a gente for pensar bem, olha como era o Jacó. Ele dava importância à espiritualidade, à família. Ele dava importância à reflexão, à intimidade com Deus. Porque até então os pais dele, eles tinham uma espiritualidade muito avançada. Porque eles temiam, né, a Yahvé dos exércitos. Eles temiam a Deus. Agora, os reprovados, né, a gente vai falar muito aqui sobre os predestinados e os reprovados. Os reprovados, exatamente as pessoas que só pensavam em si, né, como no caso o Esaú, só pensava na sua força, na sua destreza. Não pensava na sua espiritualidade. Então, os reprovados vendem seu direito de primogenitura, trocando as delícias do paraíso, olha aí, por um prato de lentilhas, ou seja, pelo seu bel prazer. Ele estando bem, ele não se preocupava com o resto. Agora vamos ver aqui o que pensa o Jacó, o que pensava. Tinha grande amor pela sua mãe, prestava-lhe honra, olha aí. Por isso a mantinha em casa, pertinho do seu lado. Não tinha maior alegria do que quando havia. Evitava tudo o que pudesse causar desgosto, o que aumentava em Rebeca o amor que ele tinha. A gente, às vezes, fica pensando, Nossa Senhora tem os preferidos dela. Nossa Senhora, ela ama todos os seus filhos. Agora, ela zela mais por aqueles que a amam, aqueles que têm devoção por ela. Por quê? Porque procuram por ela, contam as suas necessidades, contam as suas angústias, contam também suas alegrias, né? Um filho chegado à mãe. É assim que nós devemos ser. Por isso, nós não podemos viver a nossa consagração, a nossa devoção a Maria de qualquer jeito. Nós precisamos amar essa mãe. Por quê? Por vários motivos. Especialmente porque ela é a mãe de Deus. Se Deus preferiu Maria, se Deus quis vir ao mundo através de Maria, por que nós não vamos honrá-la? Não vamos amá-la? Se Jesus se submeteu a essa mulher, Jesus começou a sua missão com 33 anos. Até 30 anos, ele era totalmente submisso a ela. Se a gente pensar bem, a gente vai lembrar do milagre, né? O milagre da água para o vinho. Ele disse, mulher, não chegou ainda a minha hora. Mas ele não fez descaso a Maria. Ele a obedeceu. Porque um bom filho segue a sua mãe. Um bom filho não tira o olhar da sua mãe. Um bom filho, ele vê o que é que a sua mãe, do que a sua mãe está precisando. E a mesma coisa a mãe. A mãe, mesmo quando o filho está longe, ela está perto. Mesmo quando a criança está começando a andar, ela solta, ela deixa ele com a liberdade, mas ela está atrás dele, olhando. O olhar, assim é o olhar de Maria. O olhar, Maria sempre vai pensar em nós como essa criancinha que está dando os primeiros passos. A gente pensa que Maria está longe,
mas ela está todo o tempo atrás da gente, ela não nos deixa. Principalmente os consagrados, principalmente aqueles que se chegam a ela, aqueles que a amam de todo o coração. Por isso que é importante nós termos essa devoção com Maria. Nós não podemos largar essa mãe, né? Perdão. Então, Jacó tinha grande confiança na sua mãe, de modo que acreditava nela e confiou-se a ela, quando lhe disse que assumiria para si toda essa predileção, a primogenitura. Ele disse: mãe, eu não entendo muito, mas se você está me dizendo, eu aceito. Mãe, eu não sei como se dará, como vai acontecer, mas se você está dizendo que é para eu fazer isso, assim também somos nós com Maria, né? Esta é também a conduta seguida diariamente. Agora vamos aos predestinados. Quem são os predestinados? Nós que somos consagrados a Maria. Nós que ouvimos o chamado de Maria para nós e nós dissemos o sim, né? Porque todos são filhos de Maria, mas predestinados são aqueles que ela olhou, se agradou e chamou. E nós dissemos o sim. Então nós também temos que estar junto a essa mãe. Nós também temos que permanecer em casa com essa mãe. Como assim permanecer em casa? Estar sempre do lado dela, fazendo as devoções que nós temos que fazer. São muitas devoções que nós temos com essa mulher. Com Maria Santíssima, a reza do terço, o ofício, o rosário, né? Lembrando sempre que quando nós estamos nessa devoção, ela está nos apontando a Jesus, porque Maria é a seta certa para nos levar a Jesus. Quando Maria recebeu no seu ventre o Espírito Santo, ela recebeu toda a Trindade. Ela não recebeu só o Espírito Santo, ela recebeu toda a Trindade. E ela ficou sendo esse para-raio para que nós também tivéssemos acesso a todas as graças que se chegasse a ela através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Maria não é pouca coisa. E nem nós também, aliados a ela, nós também não seremos pouca coisa. Porque nós vamos estar também aptos a receber todas as graças e as virtudes que ela receberá de Deus através do Espírito Santo. Ela recebeu no ventre dela o paraíso de Jesus, recebeu no ventre dela o nosso Deus, o nosso Salvador. Ela também quer nos colocar dentro desse paraíso. Só que, no entanto, esse paraíso que ela quer colocar a gente agora é o coração dela. É dentro do coração dela. A manjedoura que ela quer nos receber agora é o coração dela. Porque nós estando dentro do coração dela, nós estaremos junto com Jesus. Porque Jesus é esse Jacó que não larga a sua mãe. Esse Jacó que mesmo já estando no céu junto com ela junto com ele no céu, ele ainda a chama de mãe. Olha aí que coisa linda, mãe. Mãe, eu estou aqui do seu lado. Você não me largou lá na terra. Você me acompanhou até na cruz. E aqui no céu, mãe, nós estamos juntos. E eu vou receber todos aqueles que você me der. Ou seja, todos aqueles que são devocionados a ti, mãe. Todos aqueles que são consagrados a ti, mãe. Né? Então, nós temos que viver essa devoção todos os dias. Não é um dia e um mês, não. É todos os dias viver junto a Maria. Assim, ela nos recebe, nós com essa devoção a Maria, ela nos recebe como algo da sua pertença. Você já pensou quando nós temos uma caixinha, nós temos
algo que nos pertence, a gente tem o maior cuidado. Assim também é Maria. Maria, ela nos recebe quando nós temos essa devoção aprimorada com ela. Nós não a largamos. Ela nos tem como algo de pertença dela. Ela nos imola, ela nos faz, o que quer dizer imolar? Ela nos recebe como um sacrifício, ela nos imola para que a gente deixe o pecado e passe a ter uma vida nova. Com Maria, nós temos esse discernimento, porque o Espírito Santo habita nela. E Maria, ela nos conduz para Deus. E ela está dizendo, minha filha, por aqui está errado. Siga por esse caminho. Minha filha, me siga. Minha filha, siga meus conselhos. Minha filha, não tire o olhar de mim, porque eu estou olhando para o meu filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, nessa imolação, ela nos retira, ela nos retira a pele, ou seja, o nosso amor próprio, para que a gente possa se ofertar, para que a gente possa nos doar, ser um com ela para chegar até o filho dela. Então, meus amores, estando com Maria, é o caminho certo para chegar a Jesus. Ele é o único mediador a Deus. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. E Maria é o único caminho que nos leva a Ele. É incrível. O caminho mais certo, o caminho mais curto. Não tem erro. Então, ela nos prepara para nós chegarmos com todo gosto e com todo gozo ao Pai Celeste. Para nos sentir junto com ela e com Jesus a maior glória e conhecer melhor o que é ser de Deus, o que é ser totalmente de Deus, o que é ser consagrado a Deus através dela. Pela sua intercessão e o seu zelo, esses corpos e essas almas, o que são esses corpos e essas almas? Nós que já nos decidimos por Maria, né? Seremos purificados de toda mácula, de toda matéria morta, despojados de si, para, juntos com ela, preparar uma iguaria saborosa, né? Olha aí a lentilha. Digna da boca e da bênção do Pai do céu. Olha a comparação que ela faz aqui. O prato de lentilha e a refeição saborosa, que será com a nossa oferta, com a nossa dedicação, com a nossa devoção a ela. Tudo isso que nós fizermos junto com ela, com a nossa vida, ela vai preparar um prato de lentilhas saborosíssimo para ofertar ao Pai. Ou seja, ela vai nos ofertar como oferenda ao Pai. É uma coisa muito forte. Esse tratado realmente é uma divindade, é uma coisa de Deus. Os devotos da mãe, veja bem, os devotos, a devoção à mãe, os devotos, eles agem com submissão, é como nós devemos ser submissos a Maria, e obedientes para, com a Virgem e com a sua boa mãe, seguir o exemplo de Jesus, que nos levará com certeza à presença do Pai. Então, nós devemos seguir essa mulher. Nós devemos ver em Maria todas as opções da nossa santidade, da nossa salvação. Tenho certeza que nós que temos essa consagração, ou que estamos nos consagrando agora, eu tenho certeza que no seu coração arde por esse caminho de chegar a Jesus por meio de Maria. Porque não tem outro, não tem ninguém que conheça melhor o filho do que a mãe. Não existe.
Os predestinados possuem grande confiança na bondade e no poder da sua mãe Santíssima. Invocam sem cessar o seu socorro. Olha aí, quando a gente tem Maria, a gente chama logo ela, né? Olha que coisa linda. Mãe, tem coisa melhor do que a gente colocar na boca da gente quando a gente está em desespero, a gente está na agonia, a gente está precisando de um socorro. Tem coisa melhor, tem nome mais profundo do que o nome de mãe? Não existe. Por quê? Porque a mãe é mais generosa, não tirando os méritos do pai, né? Mas uma mãe, a mãe é mais generosa. A mãe, ela conhece mais o filho porque o filho saiu das suas entranhas. O filho é uma parte dela, é uma metade dela. Então, veja bem, os predestinados chamam: mãe, vem em meu socorro, olha para mim. E ela vem em socorro como uma estrela que ilumina esse caminho. E quando ela ilumina esse caminho, ela vai dando a opção da pessoa acertar. Não tem por onde a gente errar. Então, vamos ver aqui. Nas nossas necessidades, chamamos mãe com a abertura de coração. E essa mulher se faz presente. Essa mulher intercede ao seu filho. E ela diz, como ela falou nas bodas de Caná: meu filho, faltou vinho na vida desse meu filho. Ela está triste, ela está desesperada. Faltou o vinho. Às vezes o vinho que falta é uma situação financeira, é o dinheiro. Às vezes o vinho que falta é a notícia de um filho. Às vezes o vinho que está faltando na vida da gente é a falta de fé. Isso é o vinho que falta na nossa vida. E você, quando diz mãe, ela diz: meu filho, faltou o vinho na vida da Bernadette, na vida da Patrícia, da Luzia, da Gleiciane, da Cláudia, da Lili, da Aline. Está faltando vinho na vida dessas minhas filhas, do Francisco. Está faltando vinho, meu filho. E ele vai dizer: mãe, eu vou resolver. Mande encher as talhas. E ela vai chegar para cada um de nós e vai dizer: encha agora as talhas da sua vida de água, ou seja, do Espírito Santo, ou seja, da devoção que você tem por mim, porque quando você começar a rezar, começar a orar através do seu texto, da devoção a mim, o meu filho vai escutar e ele vai transformar, com certeza, essa água no vinho e tudo vai melhorar. Vamos ver aqui mais. Felizes os que praticam, Nossa Senhora diz: felizes os que praticam as minhas virtudes. Agora, os reprovados, quer dizer, aqueles que não acreditam em Nossa Senhora, aqueles que não querem saber da mãe, aqueles que não estão aí, nem aí. Em contrapartida, não gozam senão de infelicidade durante a vida e durante as suas necessidades, porque eles não têm a quem recorrer. Vão recorrer a Jesus. Jesus pode fazer tudo, que ele é Deus, ele faz tudo. Jesus vai até se compadecer, mas não tem aquela pessoa para interceder. Jesus poderá até dizer na vida deles: ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou. É necessário você passar por tudo isso. Ainda não é o tempo. Ao passo que os predestinados, os escolhidos por Maria, os que disseram sim a Maria, quando Jesus disser: ainda não chegou a minha hora, ainda não está na hora, não é o tempo, Maria vai dizer, na mesma hora: meu filho, por favor, olhe por a fulana, olhe pelo fulano, olhe por esse meu filho, que anda comigo, que não larga a minha saia, não larga o meu manto. Meu filho, dá um jeitinho. Olha o carinho de uma mãe. Olha a diferença que faz se ter uma mãe. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher,
eu vou fazer porque você está pedindo. Há uma diferença muito grande. Então vamos aqui. Deveres de caridade que a Santa Virgem tem para com seus fiéis servidores. Veja bem. Apresentaremos agora os deveres de caridade que a Santa Virgem, como a melhor dentre todas as mães, tem para com esses servidores que se entregaram a ela conforme o modelo de Jacó, né? Então vamos ver aqui. Primeiro, ela os ama, ou seja, ela nos ama. Amo aqueles que me amam, aqueles que têm devoção. Por ser sua mãe de verdade, ora sempre a Jesus pela vida desse seu filho, pela vida dos consagrados. Por reconhecimento, porque eles de fato a amam como mãe amorosa. Qual é uma mãe? Que mãe não se derrete todinha quando o filho chega, abraça essa mãe e diz: mãe, hoje eu te entrego o meu rosário. Hoje eu te entrego. Como eu vejo aqui no grupo, né? Eu olho o grupo e vejo. Acabei de entregar 200 Ave Maria. Isso aí, gente, amolece o coração dessa mãe. Acabei de entregar o ofício. Nossa Senhora recebe. Não é em vão o que você entrega para ela, não é em vão. Então veja bem, por reconhecimento, porque de fato amam essa mãe amorosa. Porque uma vez que são predestinados, Deus os ama, né? Amei Jacó, contudo me desgostei de Esaú. Olha aí, quer dizer, amo aqueles que têm essa devoção, que todo dia chamam meu nome, chamam o nome de mãe, e às vezes me esqueço daqueles que não ligam para mim. Não é que ela esqueça ao pé da letra, mas ela vai olhar mais por aqueles que chamam todo dia. Você adocica a boca dela, você adocica o coração dela, quando você abre a boca e diz: mãe, mãe, mãezinha, mamãezinha. Olha quantas palavras pode se chamar Maria. Mamãezinha, mãinha. Ela se derrete toda. Então vamos pensar como eu estou vivendo a minha devoção. Como é que eu estou tratando Maria todos os dias, né? Eu estou me lembrando dela como mãe? Ou quando eu estou de bem com a vida, quando tudo está bem na minha vida, eu me lembro dela? Ou eu só me lembro dela, eu como consagrada, eu só me lembro dela quando eu estou sofrendo? A gente tem que lembrar dela todos os dias. A gente tem que chamar essa manhinha todos os dias. Ela nos abastece de tudo. Olha aí, olha que mulher maravilhosa. Ela nos abastece de tudo. Vamos ver aqui. Ela diz: meus queridos filhos, sob o nome da sabedoria, fiquem repletos da minha geração, ou seja, de Jesus. Olha aí. Ela quer dizer que quando nós a chamamos, ela vem e ela nos dá Jesus, ela nos traz, ela não vem de mãos vazias. Meus queridos filhos, sobre o nome da sabedoria, fiquem repletos da minha geração, da minha bondade, do meu amor, que é Jesus, né? O fruto da vida, que por mim veio ao mundo para vocês. Olha, minha gente, por mim veio ao mundo para vocês, para que eu doasse a vocês. Maria foi e é e será sempre tão importante, que quando o Espírito Santo desce sobre ela, ela fica aberta, ela fica sendo a porta do Espírito Santo de Deus para nós. Porque na realidade, meus irmãos, quando Jesus desceu no ventre de Maria, na realidade,
Ele sendo Deus, a Trindade sendo Deus, foi o próprio Deus que veio à Terra encarnado na pessoa de Jesus. Então Maria foi essa porta aberta que Deus quis. Ela deu sim, ela abriu a porta, Deus entrou na humanidade, se fez homem, se fez carne, e lembrando que a carne que Deus achou aqui na terra, a de Maria, então Deus tomou toda a carne de Maria. Ele não tem a carne de um pai. Jesus, que é Deus, ou seja, o Pai eterno, que se encarnou na pessoa de Jesus, ele tem 100% a carne de Maria. E como é que nós não vamos dar valor a essa mulher, que o nosso Deus tem a carne dela 100%? Eu fico impressionada como é que os nossos irmãos, outros irmãos, não valorizam Maria. Se o próprio Deus tomou da carne dela 100%, porque ela não coabitou com o homem. Ela não teve relações sexuais com ninguém. Então a carne dele é só dela. Então Deus veio para nós através dela. Olha a importância dessa mulher. Importantíssima. A salvação entrou para a humanidade através dela. E ela nos deu a salvação. Ela nos deu Jesus. Ela diz aqui, né? Jesus, o fruto da vida, que por mim veio ao mundo para vocês. Olha aí. Ela continua: venham nutrir do meu pão. Olha que lindo, gente. Venham, meus filhos. Venha, Patrícia, venha, Aline, venha, Gleiciane, venha você que é consagrado. Venha você que tem essa devoção comigo. Venha nutrir-se do meu pão, que é Jesus. E inebriar-se do vinho do meu amor, do seu amor, que misturei do leite das minhas mamas. Olha que coisa forte. Vou repetir, hein? Venham, ela diz aqui, venham, diz para nós, venham, meus filhos, nutrir-se do meu pão, que é Jesus, inebriar-se do vinho do seu amor, que misturei ao leite das minhas mamas. Ela alimentou o Salvador e doou esse fruto, essa videira para nós. Jesus Cristo. Olha que bênção. Não tem como a gente não se emocionar com uma coisa dessas. Sou a tesoureira e a encarregada de distribuir os dons e as graças do Altíssimo. Quem são essas graças? Jesus. Ela é responsável para distribuir essas graças, essas virtudes para nós, Jesus. Ela prepara a melhor parte para a nutrição e o sustento de seus filhos, né, Maria? E servidores que são robustecidos com o pão vivo e inebriados com o vinho, que faz germinar as virgens. Que coisa maravilhosa! Só isso aqui já ganhamos, né? Ganhamos a vida, ganhamos a nossa noite, o nosso dia, ganhamos a nossa salvação. Olha aí. Maria também nos conduz e nos dirige. Ela nos conduz para a vida eterna. Ela nos conduz para a santidade. Ela nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Porque nós somos santos. Quando eu digo nós, é toda a humanidade. A humanidade é chamada à santidade. Foi para isso que Deus veio à Terra, para que o seu Espírito Santo nos santificasse. Nós só poderíamos e poderemos voltar para Deus se nós formos santos, sem mancha. Até o momento nós somos, por enquanto, santos pecadores, né, aqui na Terra. Mas Maria está nos ensinando a chegar até eles, né? A ser imaculado,
para poder chegar ao Pai, porque nós só chegaremos no céu, nós só entraremos no céu, meus irmãos, sem mancha nenhuma. É muito sério, né? Então, veja bem, ela nos defende e nos protege. Deixa eu ver aqui. O serviço prestado pela Virgem Maria aos seus filhos e fiéis servidores são a defesa e a proteção contra os inimigos. Nós sabemos quem é o nosso inimigo. Nós sabemos quem são os nossos inimigos. E o nosso inimigo maior, nós sabemos. Temos que agir com cuidado e com destreza. E somente esta mulher, esta Virgem, esta Senhora, somente a Mãe de Jesus, poderá nos cobrir com o seu manto. Ela intercede por nós. Quantas vezes, né? Quantas vezes nós pecamos e a mão de Deus até quer pesar, né, contra nós, porque Deus, ele não é vingativo, mas às vezes Deus permite algumas coisas para que a gente se toque, para que a gente abra os olhos. Não é que ele seja ruim e não é que ele castigue. Quando nós sofremos, são as consequências do nosso pecado, são as consequências do nosso agir. E Maria, ela intercede por nós, como eu já falei, né, no começo. É muito sério, é muito bonito o agir de Maria na nossa vida. Então, aqui termina o 6º capítulo. Vou iniciar agora o 7º, que não fique assim apreensivos, porque o 7º é bem mais curto, né? O 7º é quase a metade desse. É porque a gente não pode deixar as coisas tão belas, né, que Maria tem para nós, que São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Falou tão bonito e nós não podemos deixar passar essa beleza que ele deixou para nós. Então, vamos agora, o 7º capítulo, ele fala sobre os efeitos maravilhosos produzidos por esta devoção numa alma que segue fielmente. Quando nós buscamos Maria, quando nós rezamos, muitas vezes não temos o tempo, né? Que a nossa vida, às vezes, é atribulada, não temos o tempo de rezar, o certo é rezar o rosário, que Nossa Senhora pediu aos 3 pastorinhos. Mas, às vezes, nós não temos o tempo aquele dia ali, às vezes é tão atribulado, nós não temos o tempo, mas pelo menos o terço. Porque, olha, meus queridos, o terço é um exorcismo. A gente chama o terço, porque antigamente o rosário eram 3 terços, né? E 1 terço que a gente reza sozinho hoje, mas continuou com o nome de 1 terço. Hoje são 4 terços que formam o rosário. Então, o certo seria 1 quarteto, né? Mas como continua 1 terço, a gente continua chamando 1 terço. Mas o que eu quero dizer para você é que se 1 terço é um exorcismo, é importante, você imagine rezar os 4 terços. A pessoa não cai nunca. Podem até aparecer pedras no nosso caminho, mas a gente vai passar por cima delas e sorrindo, como o Salmo 90. Caia 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e a ti nada atingirá. Quantos de nós que estamos aqui nessa live já presenciou isso na sua vida? Se nós formos abrir aqui para cada um dar um testemunho, eu tenho certeza que você vai contar maravilhas com o terço, com o rosário, porque eu sei que esse grupo de vocês é fiel. Eu tenho certeza e eu sei porque às vezes eu acompanho e eu acho belíssimo. Então vamos lá. Conhecimento e desprezo. Quando nós temos a devoção a Maria, a gente passa a desprezar nós mesmos, a nos anular nós mesmos e damos valor. Tá próximo? E damos valor às coisas de Deus, às coisas do céu, às coisas que realmente não passam, né? Então, através
da luz que você receberá do Espírito Santo por meio de Maria, a sua amada, eu vou ser mais rápida, viu, mais breve. Através da sua amada esposa, você conhecerá a sua inclinação, ou seja, o Espírito Santo vai dar o discernimento para você saber o que é o certo e o que é o errado. E nós vamos apreciar as coisas do céu, porque é para lá que nós vamos. O céu é a nossa morada eterna. Aqui é apenas uma passagem. Nós estamos aqui em missão, né? Finalmente, a humildade, veja bem, a humildade de Maria o fará participar de uma genuína humildade que o levará a fazer pouco caso de si e das coisas terrenas. E nós passaremos a valorizar as coisas de Deus. A segunda coisa, participaremos na fé de Maria. Maria tem uma fé extraordinária. Não só porque ela está no céu, mas quando ela estava aqui, quando ela estava aqui na terra, ela não questionou quando o anjo a apareceu e disse: Maria, ela teve medo. Quem é que não tem medo? Ver uma visão, ter uma visão. Ela ficou um pouco perturbada, mas ela não questionou, porque ela sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu, não sabia que era através dela, mas através dos profetas, especialmente o Isaías, ela sabia que através de uma virgem o Salvador viria, mas nunca que passava pela cabeça dela que seria ela. Então, na hora que o anjo a anunciou, que na realidade foi Deus falando com ela, porque a gente sabe que o anjo é só um mensageiro, né? Então, na hora que Deus falou, Maria, tu vais ser a mãe do Salvador, você aceita? Ela disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela ficou um pouco nervosa, talvez com medo, porque era uma situação diferente para ela, uma moça simples, pobre, uma menina que se achava comum às outras moças. Mas ela não disse, que é isso? Eu não sou ninguém, isso não é para mim não. Nunca ela falou isso, porque ela conhecia os planos de Deus, só que ela não sabia como ia acontecer, que seria com ela. Então ela teve essa fé, ela acreditou, então ninguém mais do que ela para ter essa grande fé. E quando nós temos essa devoção com ela, ela passa essa fé para a gente passa a acreditar mais no filho dela, a acreditar mais em Deus. Outra coisa importante, Maria é a graça do puro amor. Essa mãe do belo amor tirará do seu coração todo o escrúpulo e todo o receio servil, desequilibrado, abrindo e expandindo para cumprir os mandamentos do seu filho, como a santa liberdade dos filhos de Deus, e para inserir nele o puro amor, do qual ela é a guardiã, ou seja, ela vai tirar toda a incerteza do nosso coração. Ela vai tirar toda a dúvida do nosso coração. E quando nós tivermos que tomar uma decisão, assim como ela tomou, uma decisão forte, uma decisão que vai mudar a nossa vida, nós vamos fazer como ela fez. A gente vai apenas perguntar, Maria, como se dará? Mas eis-me aqui, Maria. Eu quero ser essa mulher que você é. Eu quero seguir esse caminho que você está seguindo. Porque é o caminho de e para a felicidade. Ela também nos dará grande confiança em Deus. Através de Maria, nós teremos essa grande confiança. Nós vamos nos lançar de corpo e alma nos braços de Deus através dela. A Santa Virgem o cumulará de uma imensa confiança em Deus através dela. Porque você não mais se chegará a Jesus por si mesmo, mas através dessa boa mãe.
porque você lhe ofertou todos os seus méritos, graças e satisfações para que ela faça de tudo isso o bem, o que bem entender. Ela vai nos presentear a Deus. Ela vai tirar de nós toda a nossa essência e dizer: meu filho, está aqui o de melhor que eu tirei da vida de fulano para lhe entregar. Porque eu coloquei as minhas virtudes naquela pessoa. Você está entendendo? Ela vai moldando a gente para depois ofertar a nossa vida, o que tiver de melhor em nós. Porque nós vamos chegar a essa perfeição. Com Maria não tem erro. E ela vai nos dar a Jesus. E abreviando, né? Que o olhar da Bernadette já está dizendo ali, tá muito grande aqui a pregação. Mas eu já estou quase terminando. Outra coisa importante, a comunicação da alma e do Espírito de Maria. A alma da Virgem Maria lhe será transmitida para que você glorifique o Senhor. Seu Espírito entrará no seu lugar, para que você possa louvar a Deus e se alegrar junto com Deus. Olha aí, quando nós estivermos junto a Maria, ela vai nos dar o Espírito Santo e nós vamos louvar a Deus através desse Espírito. Vai ser uma unidade, nós, o Espírito Santo e Maria, louvando a Deus. Olha que bênção, né? É uma graça muito grande. O artigo 6º, transformação das almas em Maria, a imagem, esse agraciado, a imagem, quer dizer, de acordo com a imagem de Jesus. Se a árvore da vida, que é Maria, estiver bem cultivada na sua alma, ou seja, se nós estivermos vivendo essa devoção para valer, mediante a fidelidade às práticas dessa devoção, você colherá de seu fruto a seu tempo, e esse fruto é simplesmente Jesus Cristo. Olha que bênção. Jesus vai se manifestar automaticamente em você, você vivendo essa devoção. Deixa eu correr aqui. A maior glória, Maria, a maior glória de Jesus Cristo. Observando fielmente essa devoção, você dará maior glória a Jesus em um mês do que vários anos sem essa devoção. Quer dizer, dentro de um mês você estiver com essa devoção, sendo fiel a Maria, é como se tivesse anos e anos você glorificando a Deus. Anos e anos você junto a Deus, louvando a Deus, honrando a Deus. E Deus em você. E Deus cuidando de você, através de Maria, com a intercessão de Maria. Estou chegando no final. Finalmente, porquanto você jamais pensa em Maria sem que ela, em seu lugar, pense em Deus. Sempre que você pensar em Maria, Maria estará pensando em Deus e você estará junto com ela pensando em Deus. Essa devoção é o caminho garantido para chegar até Jesus e alcançar a perfeição por meio da união com Ele. Amém? Não sei se eu me estendi muito, peço perdão, né? Mas é porque é muito extenso. E eu abreviei bastante, viu? E agora a gente vai abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma das irmãs que estão aqui, a Rita, a Claudinha, a Luzia, a Liliane. Claudinha e Rita, o meu abraço aí a vocês, viu? E enquanto as irmãs vão pensando, né? Eu estou aqui na casa da Dulce, para gravar, né? Para as irmãs que não puderam estar aqui presentes. Eu quero, assim, fazer uma pergunta à Dulce. Assim, Nossa Senhora foi aquela que mais bem viveu as virtudes, né? E também, assim, ela bem viveu a castidade, a pobreza, a obediência, né, a Deus. E nós, como filho, né, de Maria, que queremos, assim, parecer com ela,
Nós também somos chamados, Dulce, a viver também a castidade, a obediência Isso, e a pobreza, né, evangélica. isso. Quando a gente fala assim, muitas vezes, né, esse termo castidade, muitas pessoas às vezes leva para o lado, né, unificado, ou posso até dizer assim, erradamente. A castidade, na realidade, ela não se limita só a pessoa ser casta do lado sexual, né? A castidade é um contexto em nossa vida. É o comportamento, você saber falar, se vestir, dar um testemunho, isso é ser casto. É você procurar imitar Maria, imitar Jesus, isso é castidade. A pobreza é você ofertar, partilhar. Quando a gente fala em pobreza, ser mais pobre, não é falar em mendigar, mas é uma pobreza diferenciada. É você partilhar os seus bens, né? Jesus dizia, os discípulos, olha como eles se amam, tudo eles partilham. Não existia, né, dificuldade entre eles, necessidade entre eles. Então, essa partilha, essa oferta, é viver a pobreza. É querer ser um com todos. É partilhar os seus bens. Essa é a verdadeira pobreza. Quando diz assim, você é mais pobre, procure ser mais pobre, quer dizer, tire dos seus bens para partilhar, sem ter receio, porque quanto mais nós partilharmos, mais Deus tem para nos dar. Então nós não podemos ter esse medo. Não sei se eu respondi aí, né, bem a sua pergunta. Sim, e a obediência, né? Isso, a obediência. Nós devemos, já que nós ouvimos o chamado de Deus, já que nós temos essa devoção, obedecer, ter o foco em Deus, o foco em Maria, o foco nas coisas divinas, obedecer a um estatuto, segundo a doutrina da igreja, aos nossos estatutos, às regras marianas, né? Ter essa obediência. Por quê? O que adianta eu dizer que eu sou consagrada ou que eu faço parte de uma comunidade e eu ter o meu bel prazer, fazer o que eu tenho vontade, quando eu tenho vontade, ser um Esaú? Isso não é legal, né? Nós temos que ser obedientes. Se eu sou uma consagrada, uma devocionada, eu tenho que obedecer o que Maria pede, o que o tratado pede, o que a comunidade pede. Certo? É isso. Eu estava ouvindo aqui, Dulce, veio no meu coração aquela passagem também, buscai primeiro o reino de Deus. Isso. E tudo mais vos será acrescentado, né? Com certeza. Às vezes a gente tem medo, né, de entregar tudo a Deus. Às vezes a gente, na nossa fraqueza humana, tem medo. Mas quando você oferta a vida, né, isso. Aí tudo mais ele acrescenta, né? Porque ele vai acrescentar no trabalho, ele vai acrescentar na família, em todas as áreas da nossa vida, né? É verdade. Foi isso que ele fez na minha vida, né? Foi isso que ele fez na vida da Dulce, na vida da Luzia, na vida de nossas vidas, né? Nós que estamos aqui ofertando as nossas vidas a Deus. Quando a gente oferta, a gente sabe quanto Deus já fez, né? Hoje, se a gente fosse contar cada uma de nós já as maravilhas que Deus fez na nossa vida, nós teríamos, assim, como se diz, muitas coisas para contar, muitas bênçãos para contar. Sim, o meu irmão Rafael está dizendo que está na formação, Dulce, pela primeira vez, ele está aqui em Madalena. Que bênção! Olha aí, um abraço, Rafael. Deixa eu só mostrar o rosto. O Alessandro também. Ó, olha Rafa. Que bênção. Boa noite. Oi, Rafael, um abraço, viu? Deus te abençoe. Parece mesmo com vocês, viu? Ele tá rezando o texto, eu boto eles para rezar o texto aqui mais eu. Tá certíssima. Toda noite. Então, para a missa quinta-feira, para adoração, tem um grupo de oração. Isso. E só vai assim, muita oração. Verdade. Pois que Deus abençoe, Dulce, pelo Amém. seu viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. Você continue a dar esses frutos que Nossa Senhora ama muito, né?
vir mais consagrados para ela, vir mais almas esposas de Jesus. Então, que Deus abençoe abundantemente. E aos irmãos que estão aqui presentes recebendo essa chuva de bênção. Amém. Porque é uma chuva de bênção, uma chuva de graça, né? Participar. Eu estava até brincando aqui com os meninos, disse assim, vocês têm que ser todos de Maria, sabe por quê? Nossa Senhora, ela dá aquele jeitinho, ela coloca todos debaixo do manto, quando a gente se entregar a ela totalmente, e ela é capaz de passar perto de São Pedro e dizer boa noite. É verdade. Lá debaixo está lá, né? Os filhos dela, ela vai carregando bem devagarinho para o destino que ela quer. Foi uma forma de dizer para eles, né, que Nossa Senhora nos ama muito. Então, que Deus abençoe. Também desejo que eles também despertem para se consagrar a Nossa Senhora, né? E viver uma vida, como se diz, totalmente de Maria e Jesus. Amém. Pois Amém. a todos, nossa boa noite, nossa obrigada, a Bernadette, né? Sempre uma alegria. Estamos anunciando que falta 3 dias para começar a festa da Imaculada Conceição, o mais esperado do ano em nossa cidade de Madalena. Olha, é a padroeira, começa, né? Aqui em Madalena. E dia 8 termina com a nossa consagração na missa de 8 horas da manhã. Ai, que legal. Então tem toda uma programação. Já estamos com o coração ansioso para estar diante do Senhor nesses dias. Começa de manhã, 5h30 da manhã, com a missa nos bairros. Muita gente vai. E à noite, cada noite é uma comunidade diferente que vem participar. Muito animado, né? Muito animado. E um padre diferente. E é um tempo de muitas confissões, né, de muita graça derramada em nossa cidade. Então a gente vai estar aqui na expectativa, né? Quem sabe um dia vocês venham para o nosso fechamento aqui em Madalena para a gente fechar, né? Sim, ainda vai ter o fechamento com o Padre Fábio de Mello pela primeira vez. Olha aí que bênção, menina, que muita bênção, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pois boa noite. Pois tá, Deus abençoe a cada um e continue nesse fervor, né? Que Nossa Senhora continue protegendo todo esse grupo, porque esse grupo é antigo, né? E é muito forte, é um grupo forte mesmo. Deus abençoe. A Solange está dizendo que foi maravilhoso e que foi muito forte. A Solange está dizendo. Louvado seja Deus. Solange, a todos. Uma boa noite, viu? Pois Deus abençoe a todos. E também assim, vamos pedir a Dulce para fazer a oração final. É a oração final? Então tudo bem. Aproveitar, Dulce. Não tem importância, não. Para mim é um prazer, viu? Sábado eu fui pregar também no Eusébio, também o curso de consagração, viu? Lá no Shalom, foi muito bom também. Então vamos assim fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Nossa Senhora por esse momento, que é um momento muito enriquecedor. Mãezinha, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós sabemos que você está conosco. Nós queremos te agradecer, Mãe, e te pedir, nos cobre com o teu manto protetor. Maria, cobre-nos com esse manto virginal, esse manto que você um dia agasalhou seu filho Jesus. Hoje toca-nos com ele, Mãe, e que todas as nossas dificuldades, todas aqueles atropelos que estão em nossas vidas hoje saiam no poder do teu nome e do nome de Jesus. Que o teu manto, Mãe, vá limpando toda a nossa pele, o nosso coração, a nossa vida, e que a gente possa, a partir de agora, ser como Jacó, amoroso, frágil, abandonado de si mesmo e ofertado. E que todos os dias, Mãe, você esteja conosco, ouvindo o nosso chamar. Mãinha, fica conosco. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe.
Se não for pedir demais, canta só para beijar aquela músicazinha, aquele refrão. Mãezinha. E a gente chama cantando. Tu sabe qual é que a Bernadette canta? Será assim aquela? Bernadette? Maria. Essa? Vou cantar. Não tenho muita voz boa não, mas vou cantar. Maria. Só o refrão. Maria. Maria, Maria, amém.